Aguardando só o sinal da gravação. Perfeito, já estamos então gravando. Muito boa noite a todos. Hoje a gente está trazendo, na nossa sequência de seminários de pesquisa em administração, seminários de métodos em administração, a presença, e gostaria de cumprimentar muito, do professor Dr. André Luiz Nascimento Reis. Ele foi nosso aluno da UNB, né, doutor aqui em administração, e ele vem trazendo para nós a discussão de análise de classes relacionais, uma forma diferente de busca de padrões. É importante salientar que, tanto quanto eu tenha conhecimento, às vezes os meus conhecimentos, obviamente, são limitados, eu acredito que a tese do professor André é a primeira no Brasil a ter feito uso dessa técnica. Tá? Então, o professor André é superintendente dos Correios, da Companhia de Correios e Telégrafos, e ele também atua como professor em algumas universidades particulares. Eu não sei se está atuando nesse momento, professor. Nesse momento, não. Aham. Então, já passo diretamente a palavra a ele. Professor André, sinta-se muito bem-vindo e sinta-se em casa. Tá bem? A palavra é toda sua. Tá bom. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de vir aqui conversar sobre um método, análise de classes relacionais. E a ideia é uma conversa mesmo, tá? Eu vou apresentar e falar um pouquinho de como que eu descobri, como eu fui aprendendo a lidar com análise de classes relacionais e como eu utilizei as ferramentas que tem disponíveis aí para usar essa metodologia, tá? Tava um pouquinho antes de começar, né? Eu não me lembro quem estava falando sobre assistir banca, o professor Edgar também falou sobre a importância de mestrandos e doutorandos assistir banca. Eu acrescento também a participação em seminários, né? Que, por exemplo, esse método eu tive o primeiro contato com ele participando do ENAMPAD, lá em 2017, quando eu estava iniciando o doutorado. Então, é importante também, além de participar das bancas, né, de assistir às bancas, também participar dos seminários, que a gente tem acesso aí ao que está, as tendências aí dos estudos em administração. Tá? Eu estou na transição entre ex-aluno e egresso, né? Recém terminei o doutorado sob a orientação do professor Edgar, né, a quem eu agradeço também o convite e a oportunidade. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é um bate-papo. Fiquem à vontade para perguntar, conforme as dúvidas forem surgindo. Eu acho que fica mais produtivo responder a dúvida na hora, né? Então, a gente vai conversando, né? E a ideia é uma conversa mesmo. Professor André, se me permite, eu só peço que todo mundo que queira fazer algum questionamento levante a mãozinha, como sempre. Ah, tá. Aí as meninas aí da organização vão falar que eu não vejo as dúvidas, tá? Então, quando alguém levantar a mão, as meninas vão falar e a gente para poder fazer a conversa. Bom, o método RSA, ele é um método, ele é oriundo de um conceito que veio lá da sociologia, que é o conceito de relacionalidade. Vou botar a caneta aqui. É um conceito de relacionalidade. Esse conceito, o que está por trás dele? Ele olha o seguinte: a realidade é muito complexa e você ficar analisando um item, um evento, né, um ator, uma entidade sozinho, não faz sentido, porque esse ator, essa entidade, ele está sempre em contato com outros atores. Então, há uma relação, né, uma relação entre esses vários atores. Eu vou falar muito ator, né, porque
como a tese eu estudei pessoas, indivíduos e grupos, né, equipes, então são os dois exemplos assim, bem mais confortáveis para eu poder falar. Mas cabe a várias outras aplicações, né? Então, a relação desses atores, ela não se dá de forma estanque e nem é uma relação linear com o ambiente ao qual ele está inserido. Então, a relacionalidade, ela enxerga isso. Tem um monte de coisa acontecendo, né? E isso influencia a forma como um ator, um indivíduo, uma equipe interage entre ela, né? E interage com as outras equipes, com o próprio ambiente, né? Então, a relacionalidade, ela prevê isso. Daí a importância em todas as análises que forem feitas, considerando a relacionalidade, a questão do contexto, onde aquela relação, onde aquela interação está acontecendo, né? Então, às vezes, uma interação com as mesmas pessoas em contextos diferentes podem ter significados diferentes. Então, duas pessoas se relacionando, um exemplo, né? No trabalho e fora do trabalho, né, tem contextos diferentes, então tem significados diferentes. Então, daí a necessidade de você olhar esse contexto. E um outro item que é importante no conceito de relacionalidade é essa interdependência. Então, quando você está analisando um indivíduo, você está analisando, por exemplo, o comportamento dele e a forma como ele lida com as outras pessoas, a forma de comportamento, se ele está, como ele enxerga as pessoas e a forma como as pessoas enxergam ele, uma coisa depende da outra, eles são interdependentes. Tá? Então, por isso que a relacionalidade ela não é estanque, e a gente vai ver isso daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, então eu falei uma introdução geral. Quando a gente está para o contexto organizacional, que aí eu já adiantei um pouquinho, a gente está falando de pessoas, né? As organizações, dentro das organizações, a gente está falando de pessoas e equipes, e a gente pode falar até entre organizações. Tá? Então, quando a gente está falando lá de pessoas ou equipes, a relacionalidade ela prevê que as pessoas ela têm algum compartilhamento aí da forma como elas enxergam determinado assunto. Tá? Então, as pessoas enxergam aquele assunto da mesma forma. Não é que elas concordem, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que funciona isso. Não é que elas concordem com aquele assunto, né? Tem a mesma opinião, mas elas enxergam da mesma forma, elas analisam da mesma forma. E isso tem a ver com os valores, com as crenças delas, com os princípios, puxando um pouquinho, né, para o lado da tese, com as normas que aquela organização impõe ou não impõe para elas, com as normas do grupo a qual ela pertence, né? E esse grupo pode ser também um grupo que não é dentro da empresa, vamos supor, o grupo das pessoas que frequentam uma igreja ao sábado à noite. Então, apesar de ser igrejas diferentes, vamos supor, essas pessoas enxergam determinados assuntos da mesma forma. Tá? Então, essa compreensão compartilhada, né, a forma de ver esses assuntos, não significa que eles têm a mesma opinião. Significa que eles analisam da mesma forma aquele assunto. Então, eles analisam da mesma forma, mas quando é comum, né, em pesquisa, né, você dá um score, dá uma nota. Eles analisam da mesma forma, mas dão notas diferentes. Esse é o princípio que está por trás da relacionalidade e que norteou aí o método. Tá? Então, quando a gente trata da relacionalidade, a gente está buscando por padrões similares, né, de enxergar um assunto, de analisar um assunto, mas esses padrões eles não aparecem, as pessoas não se percebem iguais quando você analisa por meio da relacionalidade. Então, você não vai enxergar numa outra pessoa, não, aquela ali pensa como eu, não é? A relacionalidade ela não enxerga dessa forma. Tá? Então, isso não aparece, isso não está de forma explícita. Digamos assim, a gente, com a relacionalidade, a gente enxerga o que está por trás dos dados, né, dos números que estão lá nas respostas. Bom, então esse é o conceito de relacionalidade que veio lá da sociologia, contexto, interdependência entre fatores,
né, e forma de analisar e de compartilhar entendimentos, né, sobre determinado assunto. Bom, qual que era o problema? Os métodos que eram utilizados, eles analisavam, de forma geral, não esses padrões de entendimento, eles analisavam os scores, as notas que as pessoas davam, né? Então, digamos assim, os métodos que eram utilizados, e por isso surgiu a RCA, vocês vão ver daqui a pouco, eles analisavam as notas que as pessoas davam para determinada variável, e não a forma como as pessoas analisam para chegar àquela nota. É essa que é a diferença. E eles não analisam também, não analisavam, né, a influência de um fator no outro, de uma variável na outra, para poder explicar aquele padrão, tá? Que é essa influência, essa interdependência de um com o outro que está dentro da relacionalidade. Então, com essa forma e com esse problema, aí, lá em 2011, o Goldberg ele criou um método, a análise de classe relacional. Então, o que ele mede? Ele identifica padrão, isso é importante. Então, ele não identifica quem dá a resposta igual. Ele identifica padrão de resposta. Tá? Então, ele mede se os indivíduos apresentam o mesmo padrão, né, de resposta, o quão eles convergem nesses padrões. Tá? O interessante desse método da RCA é que ele não tem nenhum assim, pressuposto. Você vai ter a base de dados, a gente vai ver daqui a pouco, e aí você aplica o método e vão aparecendo lá as relações. O que vai fazer ter essa relação depois? A teoria que você usar. Então, você não precisa da teoria antes, né, para se aplicar o método. Você pode teorizar depois que você vê os resultados. Isso é uma parte interessante também. Tá? Então, ele foi criado em 2011 pelo Goldberg, o método, baseado no conceito de relacionalidade. Tá? Bom, e aqui eu vou explicar um pouquinho como é. Esse aqui é um exemplo do próprio artigo. Então, aqui a gente tem 4 pessoas, A, B, C e D, que analisaram ritmos musicais, né, de pop até country aqui, dando notas de 1 a 5. Então, eles dão scores aqui de 1 a 5 para esses ritmos musicais. Tá? Aí, o que ele mediu? Ele não está medindo qual é a nota. Então, por exemplo, o A, que é a bolinha, ele não está medindo qual é a nota que o A dá. Ele está medindo o formato dessa curva. Está vendo essa curva vermelha? É isso que a relacionalidade olha. É o padrão. Qual é o padrão? Então, o que ele está vendo aqui? Ó? Olha o formato da curva. O formato da curva do A, que é a bolinha, a curva tem o mesmo formato do B, que é o quadrado. É o amarelo aqui. Ó. Estão vendo que tem o mesmo formato? Então, é isso que a relacionalidade olha. Então, isso quer dizer o quê? Essas pessoas, embora deem notas diferentes, vejam que o A dá nota 4 para o pop e o B dá nota 2, e a relacionalidade não olha essa nota isolada, ela olha a curva. Então, embora eles deem notas diferentes para esses ritmos musicais, eles analisam da mesma forma. Então, eles usam os mesmos preceitos, os mesmos padrões, vão extrapolando aí para o geral, as mesmas crenças para analisar os ritmos musicais. Tá? Então, vejam que se a gente fosse analisar por quem dá notas mais altas, vejam aqui o triângulo que é o C, ó, o A e o C, e até um pouquinho também o D, ó, costumam dar notas mais altas. Então, a relacionalidade não olha a nota, ela olha o formato da curva. Por outro lado, aqui no triângulo, a gente tem o C, ó, essa curva verde. Vejam que a curva é mais ou menos oposta ao B e o A. Então, o Goldberg, o que ele falou? Ó, quando ele propôs a RCA, ele falou o seguinte, ó, o importante para eu analisar, quando eu estou olhando classes relacionais, como eu estou olhando padrão comportamental, forma de análise, conceitos, crenças, né, cognições,
O importante é ver o quão próximos são essas curvas umas das outras. Se esses dois respondentes, A e B, por exemplo, se as curvas são iguais, quer dizer que eles analisam da mesma forma. Então, quer dizer que eles têm alta relacionalidade, né? Então, aqui do lado, ele faz esse cálculo. Está vendo que a relacionalidade aqui deu 1? Porque as curvas, o formato da curva é exatamente igual. Então, eles estão com alta relacionalidade, ou seja, esses dois, vamos chamar de respondentes, né? Esses dois indivíduos aqui, o A e o B, eles enxergam os ritmos musicais da mesma forma. Eles não dão a mesma nota, eles não têm o mesmo gosto, mas eles analisam da mesma forma. Tá? E ele faz uma comparação também de A com B, de A com C e de B com C. Então, comparar amarelo com verde e vermelho com verde. Então, vejam aqui, ó, que A com C e B com C dá um valor de relacionalidade, ó, negativo, que deve, sei lá, deve dar 0,3. Vamos chutar aqui que é 0,3, né? Que tá até... Então, é uma relacionalidade negativa, ou seja, eles enxergam de forma oposta aquele assunto. Eles analisam de forma oposta aquele assunto. E é o que a gente enxerga na curva, tá vendo? A curva de A e de B, elas são como se fosse um espelho, né? Não é na mesma proporção, por isso a relacionalidade não é menos 1 inteiro, né? Vai dar menos 0,3 mais ou menos, tá? Então, eles enxergam de forma oposta, né? Então, esse... Oi, alguém vai perguntar? Licença, André. O Guilherme tem uma pergunta. Pode falar. Oi, André. A minha pergunta é a seguinte: independentemente da relacionalidade ser positiva ou negativa, vamos chamar relacionalidade em módulo, ela tem um poder preditivo, ou seja, nesse gráfico, eu posso imaginar que o comportamento do B, a linha amarela, se eu tiver mais 2 ou 3 observações do A, eu posso imaginar que o comportamento do B vai ser semelhante com base no passado? Eu tenho alguma capacidade de predição a partir de relacionalidades em módulo? Ou em módulo, porque se for exatamente o contrário, eu posso predizer que isso pode continuar acontecendo para observações que eu ainda não tenha? Não dá para dizer isso. Se eu entendi, vamos supor que tenha mais um ritmo aqui para a direita. Depois do country, vamos colocar aqui, que é bem parecido, o nosso sertanejo, por exemplo, axé. Com base nisso aqui, até indica, mas não dá para garantir que A e B vão dar a mesma avaliação para o axé. Então, vamos supor, o A, deixa eu escrever aqui. Foi essa a pergunta? Isso, é isso mesmo, André. Então, se eu tenho, por exemplo, mais 2 ritmos, vamos chamar aí forró e axé. E eu tenho a observação, eu já tenho esse dado apurado, que o A vai dar uma nota, por exemplo, 3 e 3, para manter uma retinha do jeito que estão essas duas últimas. A minha intenção é saber se com esse padrão do A, eu consigo prever ou predizer que o B, que é o quadradinho amarelo, vai tender a dar vai manter o mesmo padrão para esses 2 novos ritmos. Do que eu vi, não. Vamos supor, o A continuasse aqui, né? Perfeito. Já avaliou. Aí esse aqui é o B, né? Vamos supor que o B vai lá e faça isso aqui, ó. Tá, isso eu não consigo predizer. Isso eu não consigo predizer. Aí, a minha relacionalidade aqui, ao invés de dar 1, por exemplo, pode ser que dê 0,7. Perfeito. Um exemplo. Por quê? Teve algum momento que não foi exata... O formato da curva dos dois mudou. Não permaneceu igual. Eu acho que dá um trabalho bom, hein, Guilherme? Se começar a avaliar assim, o quão... O poder de predição, né? Algum poder de predição em relação a assim, se duas pessoas, porque a relacionalidade ela faz análise par a par. Então analisa A com B, A com C e assim por diante, quantas observações tiverem.
Então, você analisasse o quanto de relacionalidade garante uma predição aí de similaridade aí de análise entre duas pessoas. Então, se é par a par, eu posso pegar, por exemplo, duas organizações concorrentes, e aí eu posso analisar a relacionalidade entre elas, e valeria a mesma indagação, né, em termos de predição. O comportamento de uma organização, ver se aquele padrão que vinha se mantendo com essa relacionalidade alta se mantém a despeito de eu não ter novas observações da segunda organização, se elas são concorrentes, se elas são da mesma natureza, enfim. Assim, acho que daria para analisar assim, vamos pensar assim, o efeito de algum fator externo se implicaria numa mudança por exemplo, algum impacto na relacionalidade. Essas empresas passariam a analisar diferente, mas você teria que ter um antes e um depois, né? Um longitudinal aí, alguma coisa nesse sentido. É interessante. Tá, okay. Muito obrigado, professor. Tem mais alguém? Pode continuar? Pode continuar. Tá. Bom, aí o Goldberg, para ele analisar o método e vender, né, o método, ele comparou a relacionalidade com a distância euclidiana. Então, ele viu, se eu for analisar a distância euclidiana, eu vou ter resultados completamente diferentes e eu não vou enxergar as inversões, né, os comportamentos inversamente proporcionais, digamos assim. Então, por isso, ele defende que a relacionalidade é um método melhor para analisar esses padrões de comportamento. E a distância euclidiana se identifica até outros padrões, mas não de comportamento. Ele defende que é mais interessante esse padrão de análise em relação à relacionalidade. Então, é isso que ele... Esse gráfico, né, essa forma de enxergar, ele defende, ele sintetiza a análise da relacionalidade. Então, você imagina agora uma amostra, que eu vou mostrar daqui a pouco, tem 846 indivíduos. Então, o método ele analisa a relação de um a um, né, par a par, e vai identificando as similitudes, né, entre eles, as relacionalidades. Vou passar aqui. Bom, então aqui é um pouquinho a parte técnica, né, digamos assim, vou chamar assim do método, né, a parte matemática. E a ideia aqui não é aprofundar na matemática, tá? Tem o artigo do Goldberg, eu vou indicar aqui, ele tem as fórmulas, tem os cálculos, já adiantando também, a ideia também não é dar uma aula sobre R, meu conhecimento sobre R é bem limitado, na realidade é limitado ao script que eu uso para fazer a RCA, então também não tem essa pretensão, né? Então abre uma possibilidade aí também de quem conhece um pouquinho mais extrair mais informações do R com a relacionalidade. Mas só para a gente entender, né? Para a gente ver. Ela vai calculando par a par, então ela faz uma matriz aqui, né? Vou desenhar aqui. Né? Do A com B, e vai dar um valor aqui de relacionalidade aqui. Vamos pôr aqui de A com B tem 0,5 de relacionalidade. Aí, menos 0,5. Tá? Vai de menos 1 a mais 1, tipo a correlação, a gente vai falar de correlação lá na frente. Então, o que o pacote do R, já adiantando, faz? Ele pega aquela amostra que você tem ali, a quantidade de respondentes, ele vai fazendo reamostragem e vai fazendo vários testes e vai aplicando significância estatística. Onde for dando significância maior que 1, ele coloca aqui na matriz e coloca o valor da relacionalidade. Se não der significância, quer dizer que não tem relacionalidade, quer dizer que aqueles dois pares, aqueles dois respondentes ali não tem nada, não enxergam da mesma forma, não tem relacionalidade. Então, eles não têm nenhum padrão compartilhado ali de análise. Tá? Então, ele não bota na matriz, ele não coloca na matriz. Tá? Então, quando ela fala que é uma matriz resultante de uma rede esparsa de dados, eu vou dar um exemplo aqui do que é essa matriz resultante. Se eu consigo aqui. Eu acabo tendo que sair da apresentação. Né?
Ops. Ó. Essa aqui. Essa aqui é a rede. Então, por exemplo, essa aqui é uma matriz de 1800 por 1800. Cada tracinho fininho desse aqui é a relacionalidade desse respondente com o outro. Cada cor é uma classe. Então, assim, quando você analisa essa matriz aqui, que é a matriz de respondente, você não tira muita informação, né? Não dá para você analisar muito essa matriz aqui dessa forma. Aqui ela está constituída para as maiores relacionalidades ficarem para fora do gráfico. Então, quando ele fala matriz esparsa, é isso. Não dá para tirar muita informação nesse caso. Bom, então ele faz essa separação da matriz, né? Quem tem o quem, e depois ele divide os grupos. Então, eles vão pegando, ele vai aplica lá um particionamento e vai separando os grupos que têm relacionalidades similares. Aí ele cria a tal das classes. Então, ele pega, então, digamos assim, de uma base grande, ele pega as pessoas que analisam da mesma forma determinado assunto e separam em classes. Então, a relacionalidade era uma forma diferente de fazer agrupamento. Então, qual é a diferença? Ela não agrupa pelo score, ela agrupa pelo padrão da curva, né? Como eu expliquei lá, pelo padrão de análise. Tá? Então, por isso que a gente fala que ela mostra o que não está no dado, né? Que o método de agrupamento que você usa o score, né, pelas notas, você está vendo os dados, né? Você agrupou pela média, em média essas pessoas estão isso. A relacionalidade não, ela agrupa pelo padrão de análise daquele grupo de pessoas ali, tá? Bom, qual é o pressuposto aí da relacionalidade? Bom, a base, né, ela precisa ter a mesma escala. Então, todas as variáveis, aqui eu trouxe um exemplo, aqui eu tenho 20 respondentes, né? Tem uma série de variáveis aqui, está numa escala de 1 a 7. Então, todas essas variáveis que estão aqui, né, com 1, NOR 2, elas têm que ser avaliadas de 1 a 7, né, para fazer sentido comparar cada respondente. Então, para eu comparar o respondente 1 com 2, a escala tem que ser igual. Então, se em algum momento a gente for trabalhar com alguma base de dados que as escalas são diferentes, a gente vai ter que igualar essas escalas para poder aplicar a relacionalidade. A outra coisa é que a RCA, né, vou começar a falar RCA, que é o pacote lá do R, você não precisa ter nem normalidade e nem precisa ter amostragem mínima. Como ele vai fazendo reamostragem, né, o bootstrap lá, então você não precisa de ter essa amostragem mínima. E a normalidade, ele normaliza os dados pela média e pelo desvio padrão, aí ele não exige essa normalidade. O que não te desobriga de buscar esses parâmetros e outros, dependendo da técnica que você for usar depois. Tá? Então, vamos supor, se você vai lá usar a nova, por exemplo, que é baseada na média, então você vai ter que ter normalidade. Então, o fato da RCA não exigir isso não te desobriga a fazer esse tratamento dos dados, né? Não pode ter, aí eu esqueci de colocar aqui, não pode ter resposta em branco, né? Os dados faltantes, não pode ter, todos têm que ser preenchidos dentro da escala, tá? Então, se tiver algum dado faltante de algum respondente, ou faz pela média, né? Um dos métodos, ou exclui, tem as duas formas, né? Melhor fazer pela média para não perder dado, tá? Então, isso é importante em relação a RCA. Tá? Então, não basta só a RCA, você não pode pensar só na RCA na hora que você for montar a sua base. Você tem que pensar nas possíveis análises que você vai fazer depois, e já também explicando, assim, a RCA ela não substitui os outros métodos de análise. Ela complementa, ela é uma forma de complementar os outros métodos de análise. Então, como os outros métodos têm esses pressupostos, a gente precisa considerar esses pressupostos na hora de montar a base de dados. Esse aqui é o resultado, né, o produto final que o R dá lá é uma forma. Então, aqui eu peguei uma classe
chamei de classe 1. O que ele dá? Ele te dá esse dendrograma aqui com mapa de calor, né, variando de -1 a +1, tá? E ele te dá a rede. Então, esse exemplo aqui, eu usei itens que avaliam imagem institucional. Então, eu tenho a variável IM1, IM2, IM3, que é imagem... Aqui a empresa usa tecnologia, então são itens que você utiliza para avaliar a imagem institucional daquela empresa, tá? Então, ele te dá esse dendrograma, o R, e ele te dá essa rede aqui. Então, nessa rede, cada nó é a variável que você está usando, tá? E o tamanho do nó é esse coeficiente de correlação ponderado. O que esse coeficiente pega? Ele pega o valor de cada ligação dessa, né, e pondera com os outros nós que o M6 está ligado e cria um valor. Aí dá esse valor aqui, é o tamanho do nó. Isso quer dizer o quê? É a importância que aquele item tem naquela rede. Tá? Ele é semelhante àquela análise de alto valor, se não me engano, quando a gente faz análise de rede social, que é uma outra técnica de análise, ele é semelhante àquilo. Tá? E as ligações aqui dessa rede é a correlação. Então, o resultado final que você tem da análise da RCA, quando você aplica lá no R, é que tem um grupo de pessoas, nesse caso aqui, né? Um grupo de pessoas que eu chamei de classe 1, que analisa a imagem institucional de uma empresa dessa forma aqui, fazendo essas correlações entre esses itens de análise, entre essas variáveis de análise. Tá? Conforme é mais grossa a linha aqui, né, a ligação, maior a correlação, conforme é mais fina, menor a correlação. Então, o pacote RCA do R, ele dá esse resultado aqui. Tá? Eu vou mostrar ele daqui a pouco. Então, aí como é que você analisa aqui agora? Por que esse grupo de pessoas relaciona a variável imagem 6 com a variável imagem 10 nessa proporção? Teoria. Aí agora você vai na teoria para explicar como essas pessoas relacionam, pensam dessa forma aqui. Tá? Então, vejam que o resultado final, em nenhum momento está aparecendo a nota que essas pessoas dão. Está aparecendo como essas pessoas enxergam e relacionam essas variáveis, né, dentro desse contexto de análise da imagem de uma empresa. Essa aqui é o script do R, né, a tela do R que eu uso. Eu copiei aqui porque vai que o R não funciona, né? A gente tem que se preparar. Eu vou deixar esse script depois, né? Aliás, todo o material também vai ficar disponível, né? E aqui ele saiu com uma rede das variáveis que eu usei, inclusive na minha tese. Então, essa aqui é a carinha configurada com a forma que eu gosto, né? Aí, pode ser que tenha alguém com padrão compartilhado de layout parecido com o meu, né? Então, eu deixo com esse formato aqui. Bom, esse aqui é o artigo do Goldberg, que ele apresenta o método. Então, o que ele faz? Ele pega uma pesquisa lá dos Estados Unidos, que tem várias variáveis, e ele analisa padrões de análise e padrões culturais com base em gosto musical. Então, ele achou três grupos de pessoas. Os que, esse omnivore, não sei como é que pronuncia, que parece que gosta de tudo, tá vendo? Para esse grupo de pessoas, vários ritmos musicais estão altamente concentrados e com correlações fortes, né? E tem um grupo mais periférico, né? Que estão menos relacionados, mas a maioria está aqui. Ele chamou aqui, aí entra as outras análises, né? Ele chamou esse aqui de high-low, ele chamou esse pessoal que gosta de ópera, jazz, clássico. Ele relacionou a classe social, aí no trabalho dele ele viu isso,
E esse pessoal aqui embaixo, esse pessoal, não, desculpa, esse grupo de músicas aqui, blues, jazz. Então, ele viu que tinha esse grupo de pessoas analisa separadamente aí, músicas que ele considera lá, o high tá relacionado a erudito, alguma coisa assim, e o low a popular. Tá? Então, esse grupo de pessoas separa muito bem e tem uma análise bem distinta desses dois grupos de músicas. Né? E ele também achou um grupo chamado de contemporâneo tradicional, que aí muda um pouquinho os ritmos também, mas a forma de análise de separar é a mesma. Aqui ele fez linha cheia, quer dizer correlação positiva, linha tracejada, correlação negativa. Quanto mais larga e escura a linha, maior esse valor de correlação. Então, ele aplicou isso, né? E aí, depois ele fez as análises, ele cruzou essas informações e essas 3 classes que ele achou, né, A, B e C, com os dados sociodemográficos. Aí ele tinha teoria para isso, inclusive no artigo ele fala. Tem outros autores que relacionam comportamentos a gosto musical. Então, a partir do gosto... Então, essa que é a ideia da relacionalidade, né, da RCA. Ele pegou uma base de dados secundária que já era explorada de várias formas, aplicou um método diferente e tirou informação nova daquela base de dados, né, com esse método. Um outro estudo também que foi feito, ele usou a teoria da visão organizacional, então ele relacionada à inovação, né, como que as pessoas enxergavam a tecnologia com a inovação. Então, achou 4 classes também. Então, a partir das classes, aí que você vai fazer as suas análises com base na teoria e com base nos objetivos que você tem na sua pesquisa. Bom, eu vou entrar aqui no passo a passo. Em algum momento eu vou ter que sair de novo, eu vou entrar lá no R para a gente fazer, tá? Então, a primeira coisa, aqui ao lado esquerdo eu tenho a minha base de dados lá que eu estou usando. Então, eu tenho cada respondente, a nota que ele deu para cada um dos itens, né, de cada um das variáveis que eu estou analisando, e outras variáveis que tem aqui, renda, gênero, porque a gente lá na frente, você pode comparar o resultado de cada uma das classes com essas variáveis sociodemográficas para saber se alguma variável influencia na classe. Só que para você rodar no R, né, no pacote do R, você não pode colocar dessa forma a base de dados, você tem que colocar nesse formato. Então, aqui já vem a primeira dica. Não mudem a ordem dos respondentes. Então, o que eu faço? Eu identifico cada respondente num número crescente mesmo, tá? Copio e colo as respostas e coloco aqui. Então, eu sei que isso aqui é Excel, tá? Eu sei que o 2 do Excel é o meu respondente 1 aqui, tá? Porque para o pacote reconhecer, ele precisa estar nesse formato aqui. Tá legal? Bom, aí vamos lá no passo a passo. Instalar o RStudio. Eu uso o RStudio, se alguém tiver familiaridade com o R para fazer direto, né? Esse script aqui eu vou repassar para vocês, tá? Eu vou rodar o script daqui a pouco, tá? Mas só dois exemplos importantes. Quando você roda o script, vai chegar nesse momento aqui que ele dá informação sobre as classes. Então, para esse grupo, essa base de dados que eu usei aqui, olha, é interessante que o próprio pacote fala em classes, mas chama de módulo, né? Ele achou 212 classes. Então, eu vou mostrar para vocês o que são essas 212 classes, tá? Então, aqui, esse comando do R dá esse resumo. Ó. Eu tenho 849 respostas, tenho 212 classes e uma matriz com 720 mil cruzamentos ali de informação. Tá? Bom, depois que eu fiz isso, eu preciso gerar um arquivo no Excel onde ele coloca cada respondente dentro de uma classe. Ele atribui cada respondente a uma classe. Fica nesse formato aqui, ó.
Então, ele está dizendo para mim o seguinte, o respondente 1 está na classe 1, o respondente 2 está na classe 2, o respondente 3 está na classe 3, o 4 na 4, o 5 está na classe 211, né? E por aí vai. O 6 está na classe 5, o 7 está na classe 210. Tá? Aí, o que eu faço? Eu pego essa coluna aqui na minha base de dados. Por isso eu não posso alterar a ordem lá. Tá? Então, aquelas classes que eu identifiquei lá são essas aqui, na coluna H, aqui, classes. Como eu tenho 212, eu vou explicar para vocês ali, eu tenho muita gente que não pertence a classe nenhuma. Esses caras, eu faço um ajuste, né? Como ele não pertence a classe nenhuma, eu não posso agrupar ele em nenhuma classe. Mas eu agrupo ele num grupo de respondentes que eu chamei, ó, não agrupados. Essa turma aqui não compartilha padrão com ninguém. Então, eu ajusto isso e digo que aquele cara pertence à classe 99, que é essa classe que é sem padrão. Que aí eu vou explicar, vocês vão ver isso melhor aqui. E aí, você gera um mapa de calor. Aqui eu coloquei para gerar com o valor da correlação entre as variáveis e gera o diagrama de rede. Então, se você quiser, se o que você está usando for suficiente para você analisar se a sua pesquisa, se isso aqui for suficiente para a sua pesquisa, para a sua análise, você pode parar por aqui. Se não, você volta essa base de dados, aí joga no SPSS, alguma coisa, algum sistema que você utiliza. Bom, você gera as análises estatísticas. Eu vou sair aqui agora. Deixa eu ver só a próxima aqui. Bom, só para que... Opa. Tá. Ó, esse aqui, vou limpar aqui, é o script do R. Aí, como eu disse para vocês, eu faço no R o básico para eu rodar a RCA, tá bom? Então, eu vou ser bem limitado se tiver alguma dúvida sobre R. Enfim, carrega as bibliotecas, não vou carregar de novo. Eu carrego aqui no R o meu arquivo Excel preparado, ele está aqui, ó. Então, tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês aqui. Ó. Eita. Ó, tá aqui. Esse aqui é o arquivo Excel que eu mostrei lá na apresentação. Dessa forma que ele fica. Tá? Então, esse é o arquivo Excel, chama RCA2. Ele é um... Deixa eu ver se... Eu acho que ele é um CSV, se não me... Não, é Excel mesmo. Então, eu carrego esse arquivo. Ops. Bom, está carregado o arquivo. Eu não sei o conhecimento de R. Enquanto está um stopzinho aqui, quer dizer que o R está rodando, tá? Carreguei o arquivo. Se eu quiser ver o arquivo que eu carreguei, para ver se está certo, aí tá aqui. Ó. Você clica aqui, ele vai rodar vai aparecer aqui a matriz que eu carreguei, tá vendo? Confiança e as notas que foram dadas. E aqui, ó, é o comando que faz ele calcular a RCA. Tá? Então, eu carreguei o arquivo Excel, chamei ele de matriz, né? Então, essa base de dados aqui foi chamada de matriz, é uma matriz, esse arquivo tem 849 observações e 5 variáveis, então está aqui, né? Confiança, novos sistemas, redes e reciprocidade, são as variáveis. Isso aqui são variáveis de capital social, que eu usei. Então, o que o comando vai fazer? Ele vai executar, pegar esse arquivo matriz, vai fazer 1000 interações, que é um padrão que ele vem, para significância de ponto 5. Se você quiser alterar a significância para ponto 1, ponto 10, ponto 01 ou ponto 10, você pode alterar, é aqui que altera. Então, você pode deixar ele mais rigoroso ou menos rigoroso em relação à significância. Você bota para rodar RCA. Quando eu rodei aqui um pouquinho antes, foi bem rápido. Vamos torcer para ele agora continuar rápido. Tá? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, ó, essas linhazinhas verdes que estão aqui no script,
está explicando o que faz o comando de baixo. Eu fui aí um pouquinho da trajetória, né? Você apanha bastante até entender cada um dos comandos. Não é o comando do OR, é o comando que o script faz, tá? O que me ajudou bastante, ó, já calculou, sumiu aqui, mas eu vou mostrar para vocês. O que me ajudou bastante foi a ajuda mesmo do pacote RCA lá no R. Quando você for lá no R, tem essa ajuda aqui, aí tem o que cada comando faz. Aí eu fui entendendo. Bom, voltando aqui, rodou a RCA, aqui aquele comando que eu falei, né? Summary. Então, aqui ele me dá o resumo do que foi encontrado. Eu rodei a RCA com aquela base de dados, né, com 849 observações. Então, ele está aqui, ó, achei 212 classes e aquela matriz com 720 mil. Se eu clicar aqui no print RCA, ele vai trazer aquela matriz com 720 mil. Ah, desculpa. Ele traz todas as classes encontradas. Então, vejam aqui. Então, qual que é a lógica aqui que ele traz? Isso a gente vai rodando no R, na ajuda lá, para entender, né? Esse 1 aqui é a classe 1, tem uma pessoa nessa classe 1, ou seja, essa pessoa não compartilha nada com ninguém. Esse 1 aqui é a classe 2, tem uma pessoa na classe 2. Esse 183 aqui é a classe 3, tem 183 pessoas na classe 3. É isso aqui que ele dá. Então, por isso que ele deu 212 classes, porque ele achou um monte de classe aqui com uma pessoa só. Ou seja, essas pessoas não compartilham entendimentos com ninguém. Tá? E eu tenho aqui a classe 210 com 158 pessoas respondentes, a 211 com 174 e a 212 com 126. Bom, esse comando no R aqui, o que ele faz? Ele achou aquelas classes, aí ele atribui a cada um dos 849 respondentes qual é a classe que ele está. E salva isso no arquivo aqui, ó, seminário NB, eu vou rodar essa linha, e esse arquivo está aqui. Então, ó, por isso que eu mostrei, é aquela resposta que ele está lá, que está lá na apresentação, tá vendo? O respondente 1 na classe 1, o 2 na classe 2, e aqui que eu faço um resumo. Eu achei 4 classes, né, a 3, a 210, 211, 212, a quantidade de respondentes em cada classe, e eu tenho um monte de classe, 208 pessoas que não se agruparam em classe nenhuma, que é esse umzinho aqui, ó. Então, o respondente 8 faz parte dessa classe aqui, né, e só tem ele. Tá? Então, eu tenho que, das 4 classes encontradas, elas representam 75% da minha amostra, ou seja, tem bastante gente que compartilha aí, compartilha padrões de análise, padrões de cognições aí e de crenças. Esses 24% eu não uso, bom, depende do que você está analisando. Tem análise que não faz sentido, porque aqui, na realidade, a gente está dizendo que tem 208 classes com uma pessoa só. Não faz sentido analisar isso, né? Dependendo da análise que eu vou fazer. Tá? Então, esse aqui é o resultado que aparece lá e a gente tem que trabalhar. Vejam que o pacote R ele não dá o resultado mastigado, a gente tem que ir trabalhando o resultado que aparece lá. Tá? Bom, esse comando aqui aí é um comando interno, ele atribui cada classe a cada um dos respondentes, e esse comando aqui ele mostra a matriz daquela classe. Então, esse script aqui, se não me engano, ele está na ajuda do R, então eu não fui montando, eu fui entendendo e fui colocando as observações. Tá? Esse comando eu não me lembro muito bem, esse options max, acho que é para poder montar a matriz, eu não me lembro, mas para a gente não interfere. E aqui, ó, essa matriz aqui é aquela matriz daquela nuvem, daquela figura que eu mostrei para vocês.
É a matriz dos 848 com 848. Então, ele está dizendo aqui que esse cara aqui, respondente 848, com o respondente 849, que é o último da linha aqui, tem uma relacionalidade de menos 74. Ou seja, eles analisam de forma inversa aquele assunto. Né? Essa matriz aqui, ela total, também não faz muito sentido você analisar, porque você está analisando um por um. É essa matriz aqui, ó, matriz 3. Então, aqui é uma matriz de 848 linhas por 848 colunas. É cada um dos respondentes. E qual é a relacionalidade de um com o outro. Tá? Então, esse é um resultado. Bom, pode ser que também, dependendo da análise que a gente vai fazer, faça sentido essa matriz. No que eu usei até agora, não faz muito sentido essa matriz. Tá? Bom, aqui são comandos para você preparar os dados lá no R. Não fazem muitos cálculos, é mais preparar os dados. Vou dar. Na verdade, ele repete um pouquinho, né? Ops. Bom, e aqui ele gera o mapa de calor. É o comando que faz ele gerar o mapa de calor, tá vendo? E aqui aí você exporta. Como eu disse aqui, meus conhecimentos de R são limitados, então eu não sei como tirar, como ajustar aqui o tamanho da fonte. Né? Eu coloco no Excel e trabalho no Excel e depois nas outras bases de dados, tá vendo? Tá? E aqui os comandos para fazer a rede. Eu fiz alguns testes tentando colocar a rede de um formato mais palatável para análise, mas nesse pacote, do jeito que sai aqui, o meu conhecimento de R para aqui. Então, eu não consigo fazer diferente. Mas está aqui a rede que foi gerada. Tá? Bom, então, assim, do pacote RCA, no R, né, para você extrair as classes, está feito. O que a gente faz agora? Né? O que eu fiz? Eu criei minha base de dados, né, com os meus respondentes, coloquei as minhas classes aqui, né, ajustei aquela classe de não agrupados, eu chamei de 999, e coloquei as minhas outras variáveis para eu poder fazer as análises que eu queria fazer lá no R, no SPSS, desculpa. Então, eu carreguei a base aqui no SPSS, então tá tudo aqui, ó, tá vendo? As minhas análises, e fui fazer a minha... Aí agora, então até agora, o que a gente fez? A gente separou as classes. O que entra agora? Analisar o que essas classes têm de diferente, o que elas impactam uma na outra. Então, no trabalho que eu fiz, eu estava analisando cooperação entre equipes. Então, eu peguei um exemplo aqui. Eu achei 4 classes, chamei uma delas de equipendente. O nome também das classes você analisa pelo padrão que você encontra na classe, né, e pela teoria. E analisei o seguinte, o valor de cooperação dessa classe aqui, equipendentes, ele varia conforme o tamanho da equipe. Então, para essa classe aqui, se eu tiver até 5 pessoas na equipe, eu tenho alta cooperação. Tá vendo? Uma escala de 1 a 7, vai até um pouquinho mais que 6,4. Se eu começar a aumentar muito o tamanho da equipe, o meu valor de cooperação cai. E nesse resultado em particular, até 5 e de 11 até 20, né, e acima de 20, eu tenho diferença estatisticamente significante. Então, de fato, para esse grupo de pessoas aqui, se eu aumentar o tamanho da equipe, eu começo a ter menos cooperação de uma equipe com a outra, que é cooperação entre equipes. Então, como é que eu explico isso? Eu vou lá na teoria e vejo como é que aqueles itens lá do capital social que eu mostrei, né, confiança, normas, como é que eles influenciam na relação entre as pessoas. E como é que esse grupo de pessoas, equipendentes, né, que estão classificados nessa classe equipendentes, como é que eles olham isso? Aí eu faço as minhas análises. Então, com base nesses dados, eu achei as classes, aí começo a analisar as classes. Tá? Aqui eu coloquei, já deixei marcado, mas ó, tem as outras classes aqui. Ó.
associados, que também vai caindo. Aqui acho que não deu significância estatística. Tá? Então, eu coloquei aqui no SPSS, ó, eu fiz uma nova aqui. Ó. Então, com base lá no que eu achei, tá vendo? Assim, eu achei 4 classes e os não agrupados. As quantidades, tá vendo? Cada um. Aonde deu diferença significante estatística, foi lá para a classe independente, né? E o tamanho das equipes. Então, eu deixei só esse exemplo aqui, que é uma forma de analisar. Tá? Eu fiz essas análises para tamanho da equipe, para idade, para tempo que a pessoa está na equipe. Então, tudo isso eu fui analisando para aquele grupo de pessoas, como essas variáveis influenciam no resultado da cooperação. Então, dentro de uma empresa, eu achei 4 grupos de pessoas que as variáveis, né, sociodemográficas, vamos chamar assim, influenciam de forma distintas e algumas de formas igual no resultado de cooperação. Tá? Então, a relacionalidade, a RCA permite a gente fazer isso, esse tipo de análise. Então, eu não estou analisando as notas que as pessoas deram, estou analisando os padrões de comportamento. A gente tem que ter sempre isso em mente. A RCA está avaliando o padrão de comportamento, padrão compartilhado de crença. Deixa eu voltar aqui. Bom. Isso está aqui, ó. Você colocou as informações no Excel ou qualquer outro software, faz a análise estatística da forma como você colocar. Se você quiser gerar uma rede melhor, foi o meu caso, você gera as matrizes de correlação e monta a rede lá no CINET, no NetDraw, alguma coisa, e faz a análise baseada na teoria que você está utilizando. Então, por exemplo, no meu caso, aí entra a questão da análise de classe relacional, da RCA, ser um método complementar. Então, vejam só, eu usei a análise fatorial confirmatória. Então, aquelas 5 variáveis que eu tinha, na realidade, eu tinha 32. Então, eu agrupei em fatores, que são aquelas 5 variáveis. Então, eu precisei dar um tratamento antes no dado. Por que eu não utilizei as 32? Porque eu poderia ter um resultado ruim de RCA ali. Eu poderia não achar classes, ou não achar classes com quantidade suficiente de respondentes para eu dar uma explicação legal para o fenômeno. Né? Então, eu agrupei, e porque também eu estava estudando aquelas variáveis, que são os componentes do capital social. Então, eu usei a RCA para analisar os dados, junto com análise fatorial confirmatória, teste T, a nova, regressão. Então, é um método que você usa complementar aos outros, tá? Então, só um exemplo aqui dos resultados que eu achei. Né? Então, aqui, eu tinha um grupo de pessoas que enxergavam esses componentes do capital social aqui, confiança, normas, reciprocidade, redes e sistemas. Dessa forma, eles correlacionavam quase que da mesma forma todos os componentes. E aí eu chamei eles de equipendentes, porque eles têm pesos praticamente iguais aqui nas correlações. Os outros são associados, eles se relacionam muito com quem eles confiam, têm os mesmos sistemas de crenças, né? Eu chamei de sistemas de crenças que eles, né? E adotam as mesmas normas. E aqui indicando que são normas informais, norma de grupo, não é uma norma da organização, porque está baseado na confiança que eles têm em quem tem a mesma crença que eles, então eles usam essa mesma norma. Então, uma vez que você achou a classe, aí você usa a teoria para você explicar aquelas classes, tá? Então, veja que eu não estou explicando os resultados, os scores, não, eu estou explicando as classes e como que as pessoas que estão naquelas classes enxergam essas variáveis, tá? Eu achei 4 classes, então está lá naquele resultado. No meu caso, eu não analisei os não agrupados, não fazia sentido eu fazer essa análise, tá? As linhas vermelhas são correlações negativas. Então, eu analisei isso também. Tá?
Então, a análise de classe relacional, a gente pode usar em conjunto com as próprias estatísticas descritivas, né, de cada classe, qual classe tem média maior, menor. Então, aí que entra as análises. No meu caso, análise fatorial, eu fiz confirmatória, mas pode ser exploratória também. Já usei com a exploratória também. Pode ser usado para análise de classe, desculpa, equações estruturais. Então, vejam, por exemplo, né, aonde eu parei minha análise aqui, eu estou analisando a correlação entre essas variáveis. Se eu usar análise de equações estruturais, eu posso analisar a precedência dessas variáveis, né? Qual é a ordem de influência de uma na outra. Então, é outra análise. Então, são análises complementares. Eu posso fazer a análise de redes sociais, né? As medidas de centralidade para cada um dessas variáveis. Então, é outra forma de análise. Eu posso usar Grounded Theory para poder fazer análise, ou seja, eu estou analisando um dado secundário, dando um outro olhar que às vezes não foi dado e às vezes não eu começo a construir a teoria em cima desse outro olhar. Tá? Professor André, me permite um comentário? Claro. Então, tá joia. Nós estamos desenvolvendo um trabalho junto com o professor André, analisando startups que se encontram envolvidas com as novas tecnologias, desde meio ambiente, cidades inteligentes e tal. E aí a gente, quando traçou isso aqui, utilizou análise de classes relacionais para identificar o seguinte: que forma que os grupos são sensíveis aos diferentes assuntos. E aí a gente, analisando e fazendo essa discussão, a gente identificou, por exemplo, que um grupo está altamente focado na inovação, na tecnologia. Então, a nova economia vai gerar novas tecnologias e a turma que tem esse foco de que eles são sensíveis a essa discussão. Ao mesmo tempo, tem um outro grupo de pessoas que são absolutamente ideológicas à nova economia. Então, você precisa melhorar, ter preocupações ambientais, porque tem que, e acabou. Então, o objetivo é que tu consigas ter um mundo melhor. Uma outra pessoa ou um outro grupo que a gente encontrou, são de pessoas alinhadas e sensíveis à questão das tecnologias. Então, quando a gente faz esse tipo de agrupamento, a gente começa a entender de que forma acessar as pessoas. Qual é o tema básico que a gente consegue e de que forma é que a gente pode atuar junto a pessoas que tenham esses padrões comportamentais. Porque toda forma de análise, na verdade, é uma simplificação do mundo real. Tá? O mundo concreto, se a gente tiver 20 pessoas, essas 20 pessoas serão diferentes. Mas a gente não tem como olhar e atentar intrinsecamente para cada uma delas. Porque resultado nenhum sairia que fosse conclusivo. Então, a gente simplifica a realidade para tentar entender o todo. Nesse estudo que o André mostrou aqui, se pegou mais de 800 pessoas e agrupou-se 75% delas em 4 padrões diferentes de comportamento. Essa é uma sacada sensacional dessa técnica, tão somente a partir do padrão das respostas. Eu recomendo muito essa técnica quando a gente procura justamente isso, identificar como as pessoas se comportam e qual a diferença, de que forma esses padrões são influenciados por aspectos sociodemográficos ou por outras variáveis que a gente tenha lá nos nossos distintos modelos. Tá? Muito em relação a variáveis de controle. Tá bom? Obrigado, professor. Desculpa a interrupção. Imagina.
Então é isso, ela permite a gente fazer uma análise assim, bem mais completa, a palavra não é completa, mas a gente sobre outras perspectivas, né? A gente consegue ver outras perspectivas e juntando, fazendo análise conjunta com outros métodos, a gente consegue tirar muito mais informação. Então permite a gente aproveitar ao máximo a teoria, né? Então você consegue achar muita explicação para muitos fenômenos, porque você está olhando diferente para aqueles dados e você está abrindo mais uma frente, né, de análise. Esse aqui eu já mostrei para vocês, né, mas eu tinha salvado. Esse aqui é a ajuda do pacote RCA lá do R. Então, assim, o meu script está bem parecido com o que está aqui, mas foi bem tentativa e erro, viu? Eu fui fazendo e entendendo o que dava de resultado em cada comando desse aí para poder montar aquele script lá, que é um script que eu fiz para eu entender, né, uma forma como cada vez que eu acessar, mas é sempre o mesmo script, então tá funcionando bem para mim, né? Espero que funcione aí para quem for topar o desafio aí de usar a RCA. Tá? Então, ó, eu fico à disposição. Tem alguns materiais aqui de referência. Deixa eu abrir aqui onde estão. Ó, só um exemplo. Eu gosto muito de colocar no Excel, né? Então, por exemplo, eu fui analisando ó, aquelas cinco variáveis, né, os 5 fatores, qual foi a média, o desvio padrão, o CC, aquele coeficiente de clusterização, quem que teve o maior, a correlação. O bom da RCA, você pode colocar na rede tanto só as correlações que deram significância ou todas as correlações e analisar todas. Como a gente está falando de padrão comportamental, não é só a estatística que vale. Qualquer relação de interdependência entre cada uma dessas variáveis pode te ajudar a explicar. Então, às vezes, não é significante estatisticamente, mas teoricamente é. Então, dá para você consegue explicar o fenômeno ali com base na teoria. Então, mais uma vez, depende do que você está analisando, tá? Então, eu fui fazendo uma série de análises para poder ter, tá vendo aqui as minhas 3 classes? Então, cada classe eu fui fazendo um monte de análise, curtosa. Como eu precisava de fazer, lá no SPSS, fazer as outras análises estatísticas, eu fui fazendo uma série de outras análises. Então, assim, ele é um pouquinho trabalhoso, né? Vai para o R, vai para o Excel, mas quando a gente domina essa rotina e entende esse script aqui, pelo menos, assim, você sabe o que está saindo de cada um, tá? Os arquivos vão sendo salvados no computador, então a gente vai usando, né? Eu usei o Cinet para fazer as redes, aí tem o Graph, tem vários outros, tá? Então, tem várias aí alternativas para a gente usar. Tá certo, pessoal? Eu agradeço pela atenção, fico à disposição, né? Quem quiser o material, eu vou listar depois alguns artigos, né, os principais que eu encontrei. A relacionalidade, né, a RCA, o método RCA, ele tem ele está começando a ser bastante usado. Já tem um autor, esqueci o nome dele agora, ele criou CCA, correlacionalidade, então análise de classes correlacionais, né? Ele alega que é um pouquinho mais eficiente que a RCA, está começando a ser usado, então como ele ainda está começando, eu ainda me arrisco aqui na RCA, mas o conceito é o mesmo, é baseado em relacionalidade. Tá? Então, esse método está começando a ganhar atenção, né? Justamente por ser uma análise diferenciada de dados que a gente já tem ali, às vezes já foram explorados, espremidos aí com vários outros métodos. Tá bom, gente? Obrigado. Algum questionamento, senhores? Sim, Guilherme. Opa, André. Oi. Eu queria perguntar para você em relação aos questionários que você aplicou para os seus respondentes, se você precisou, se eles
brotaram da sua criatividade, da sua imaginação, ou você teve que submeter a uma validação, esse tipo de preocupação? Porque você precisa de uma quantidade razoável de respostas para cada... Não estou falando estatisticamente falando, estou dizendo as opções de respostas dentro para uma mesma pergunta para o respondente te dar, não é isso? Isso. Por exemplo, você validou, você considerou de 1 a 7 a resposta que cada um dos seus respondentes deu. Então, o que é aquilo? Aquilo é um Likert de 7, na verdade, é uma gradação que o respondente atribui a partir da sua sugestão. 7 é muito bom, 1 é muito ruim, e de 2 a 6 é uma coisa intermediária. Como é que foi essa questão do questionário? Foi uma construção do questionário normal. Tá claro, tá clarinho que vocês estão vendo aqui o instrumento de coleta escrito? Estou vendo agora, legal. Então, eu iniciei o questionário com 35 questões, né, uma escala Likert de 7 pontos. Então, o respondente ele tinha que ler aquela afirmação e dar a concordância, né? 1 menos concorda menos, 7 concorda mais. Passei por especialista, então, teoria, né? Construí o questionário com base na teoria, escala Likert 7 pontos, 2 especialistas analisaram, fiz a simulação, análise de juízo, pré-teste para saber se estava respondendo o que eu estava perguntando. Então, o questionário para eu usar foi Trabalhou. um trabalho, digamos assim, normal de você construir um questionário, né? Digamos, não foi específico para a RCA, não precisa ser nada específico. A RCA só me exige que tenha a mesma escala. Likert, nesse caso aqui, Likert de 7 pontos. Perfeito, excelente. Respondi? Excelente, muito obrigado. Guilherme, Opa. Só para te dar um exemplo, esse questionário que a gente acabou de trabalhar com ele da nova economia, ele foi um questionário que já tinha sido aplicado para outra coisa. A gente resolveu analisar o que estava, de que forma quais eram as formas de tornar as pessoas sensibilizadas a que tema. E aí você pode aplicar direto, professor, então. Se ele já foi utilizado em outra pesquisa, aí é só aplicar. Exatamente. Por quê? Porque a ideia que está por trás é o seguinte: quais são os padrões de comportamento? De que forma é que eu atinjo as pessoas? E aí porque quando a gente chega e identifica num questionário qual é a importância disso, qual é a importância daquilo, tu não identificas de que forma e em que temáticas a pessoa é sensível. Então, o que a gente identificou? Bom, existe um padrão de características das pessoas. Aos ideólogos, aqueles que acreditam em uma ideologia do mundo melhor e tal, que é uma coisa mais utópica, não adianta nada a gente chegar e dizer: se você desenvolver a sua startup, você vai ganhar muito dinheiro com isso. O lucro não é uma temática sensível para este público. E a gente consegue fazer essa afirmação. Então, de repente, a partir de um questionário qualquer, sabe análise de cluster? Que tu aplicas em qualquer questionário, faz com estatística inferencial com toda facilidade? O que você está fazendo? Você está fazendo uma forma de clusterização, só não pelo padrão de respostas, aqueles que deram nota mais alta ficam juntos, e sim pelas temáticas a que as pessoas são sensíveis, pelos padrões de comportamento das pessoas. É esse o barato dessa técnica. Tá? Ela exige um esforço de criatividade interpretativa muito maior. Isso é uma condição absolutamente fundamental, porque gera aquela figurinha, se o professor André puder voltar nela, em alguma delas, e aí a gente tem que ter o profundo conhecimento da teoria e ter a capacidade criativa para, interpretando os dados, conseguir extrair alguma coisa, porque senão é só a figurinha. Olha só, caso desse estudo. Esse é o do questionário. Tá? Imagina isso aqui. O que você entende disso aqui? Nada.
Mas na hora que você identifica que existe uma relação forte entre esses dois elementos, bom, que tipo de pessoa tem uma relação muito forte entre isso e isso? E uma relação muito fraca entre isso e aquilo outro. Ah, peraí, a teoria está dizendo isso, a teoria me apoia que pessoas que tenham esse padrão comportamental têm, então, pessoas que tenham esse padrão comportamental são assim ou são assado. Então, a partir dessas figuras é que a gente gera uma interpretação qualitativa de qual é o conteúdo desses grupos. Então, essas expressões equidependentes, associados, etc., são as classes definidas por vocês, pesquisadores. O nome é do pesquisador. Perfeito. Gerou esse entendimento, agora vamos para a teoria. Quais são os grupos e de que forma é que essas pessoas, com confiança fortemente apoiada em regras e sistemas, por exemplo, pode ser interpretado? E aí a gente encontrou lá, a partir da teoria, que associado seria um nome que seria bastante representativo desse grupo. Tá? Isso aqui, o nome é criação do professor André. Tá? Agora, esse nome não surge do nada, surge da teoria. Ou você cria o nome a partir da teoria, ou você tenta associar aquela, nesse caso aqui, né, tentaria associar alguma outra denominação que algum outro autor usou, se tiver alguma semelhança. Como eu não encontrei, eu associei, eu criei os nomes com base nas relações que a gente tinha na teoria e conforme foi encontrado aqui, no resultado. Perfeito. Muito obrigado, professor. É o mesmo efeito, por exemplo, de tu olhares uma significância estatística. O que isso significa? Nada. Existe correlação entre A e B, e essa correlação é significativa. O que isso significa? Nada. A partir daí é que tudo começa, com a discussão. O que isso diz para a teoria? Isso refuta ou corrobora alguma outra pesquisa desenvolvida? Este é o trabalho da pesquisa. Edgar, ó, nesse exemplo mesmo aqui, Guilherme, por exemplo, nessas 4 classes, ó, as 4 têm alguma correlação negativa com a reciprocidade, está vendo? A linha vermelha. E algumas dessas correlações não deram significante estatisticamente. Só que esse achado das 4 terem correlações negativas com a reciprocidade, teoricamente é importante, que inclusive foi uma conclusão, que a reciprocidade funciona como uma espécie de compensação das outras variáveis. Então, quando eu não tenho confiança, quando eu não tenho a expectativa de determinado comportamento, eu uso a reciprocidade. Eu respondo da mesma forma que eu recebi. Então, não tinha significância estatística, mas teoricamente tinha. Então, por isso eu optei por manter essas correlações nas análises, porque teoricamente fazia sentido eu analisar, mesmo sem a significância estatística. E veja bem que esse foi um resultado extremamente interessante desta tese, porque refuta a teoria. A teoria diz que a reciprocidade é elemento em conjunto com todos os demais. E a gente encontrou a partir daqui que não, é um elemento substitutivo. Em não tendo os demais, agarre-se à reciprocidade. Então, esse tipo de descoberta a gente consegue a partir destas formas de análise. Então, só para eu tentar entender, professor, então a teoria, em princípio, considerava que reciprocidade era um construto que estava no mesmo nível que os outros. Exatamente, estava junto com todos os demais. E aí, por conta da RCA, vocês consideraram que ela deve pertencer, ainda que estatisticamente ela não fosse significante. É isso? Para o grupo como um todo, não era significante, mas era importante pelo seu caráter inverso na relação, para que todos, já que ocorreu em todos os grupamentos.
Então, é quase que um duplo achado, né? Porque é o oposto do que inicialmente a teoria preconizava, tanto do ponto de vista estatístico, que tinha pouca significância, quanto do ponto de vista da análise qualitativa desses dados que a RCA permitiu. Exatamente. Muito bom, maravilha. Isso. Certo. Algum questionamento mais? Eu vou tirar o compartilhamento, se quiserem eu retorno depois. Pronto. Então, senhoras e senhores, assim, ó, as técnicas estão disponíveis, são ferramentas muito úteis. Agora, o que importa para nós, no nosso universo, é a teoria e a capacidade, o esforço criativo. Nós somos escritores. Nós olhamos para essas figuras, nós olhamos para aquelas tabelas de análise inferencial, nós olhamos para aquele monte de entrevistas transcritas e a gente tem que ter a capacidade de fazer o mergulho nisso, apoiado na teoria e conseguir encontrar padrões e encontrar coisas. E esta é uma técnica que pode auxiliar tremendamente para quem procura uma forma diferente de enxergar os seus dados, os seus achados, que traz contribuições muito importantes e significativas. Eu estava pensando na palestra, seminário da semana passada, né, de análise de redes sociais, elas duas trabalhando, então, né, a RCA com a análise de redes sociais, que são, para mim, são dois conhecimentos absolutamente novos, eu não entendo nada, mas eu estou imaginando que elas juntas devam fazer um bom trabalho, será que não? Né? No caso aqui, a lógica é completamente diversa, porque lá, enquanto uma resposta influencia nas demais, aqui não. Aqui, cada respondente é um universo e ele é comparado par a par com os outros. Então, de fundo teórico, não existe relação entre as duas, apesar das figurinhas geradas terem alguma semelhança e da gente poder fazer uso de softwares de análise de redes para fazer os desenhos um pouquinho mais bonitos. Mas, assim, ó, o fundo teórico que está por trás e a lógica que está por trás é completamente diferente. Tu podes usar essa RCA em qualquer questionário, qualquer base de dados, Likert, à vontade. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mesquinha, com essa expressão mesquinha entre aspas. Como é que é o potencial de publicação de um trabalho baseado em RCA no nosso campo de conhecimento? Como é que estão os periódicos trabalhando a aceitação desse tipo de análise? Posso responder? Responda, por favor, Eu professor. submeti um artigo, em princípio eu estava falando de vantagem competitiva para uma revista sobre reputação, né? Marketing, né, Edgar? Aquela revista. Corporative Review. Corporative Reputation Review. De imagem corporativa, então, uma revista especializada. Então, eu submeti o artigo usando a RCA como método, analisando os dados de imagem corporativa de uma empresa que eu analisei, sob a ótica da RCA, e falando de vantagem competitiva. Eles não aceitaram, mas devolveram o seguinte: olha, seu artigo é de método. Se você escrever sobre esse método, a gente tem muito interesse em saber, porque a gente quer saber novos olhares sobre dados secundários. A resposta, em resumo, foi essa. Sua contribuição teórica não interessa para nós. Agora, esse método nós queremos. Nós estamos de olho no método, boa. Literalmente, eles disseram isso. Então, quer dizer, em termos de teoria, talvez um pouco mais para ciência política, sociologia e, eventualmente, psicologia. E aí, método, e vamos embora. Claro. Tá. Então, assim, ó, são discussões, e assim, ó, a gente vende método. E uma recomendação que eu faço para vocês, um comentário que eu faço com vocês é o seguinte: um artigo de método rende muitas citações.
Porque um artigo de método vai ser utilizado por todo mundo que venha a fazer uso desse método. Se muito pouca gente fazer uso deste método em qualquer estudo, vai gerar muita coisa em termos de publicação, em termos de citação. Tá? Então, assim, é por isso que eu acho tão importante que a gente se arrisque na busca de novas metodologias. Mais algum questionamento, senhoras e senhores? Então, já indo para a parte final da nossa palestra dessa semana, eu gostaria de convidar a todos, agradecer imensamente, inicialmente, ao professor André, e convidar a todos para, na próxima semana, a gente fazer uma discussão a respeito do QCA, Qualitative Comparative Analysis. É um método que ninguém sabe se é quant ou se é quali, e o divertido disso é justamente esse espaço em que, que o QCA se encontra. Tá joia? Tá, Teve um painel hoje sobre QCA no Enampad. Aham. Eu acho que o link... Talvez vocês consigam entrar. Foi um painel das 14 às 16 de hoje. Mesa 2, talvez, alguma coisa assim. Justamente sobre QCA. Vai ser muito bom. É importante isso. Perfeito. Maravilha. Então, tá já. Desde já, sintam-se todos convidados, e aí a gente, então, se encontra na próxima semana. Tá bem, senhoras e senhores? Então, até lá. Eu vou encerrando já a gravação aqui. Até mais, gente. Obrigado, viu? Estou à disposição. A gente agradece. Obrigada.